Um resistor é feito de um fio de carbono de área transversal 5 milímetros quadrados. Área transversal 5 milímetros quadrados. Quando os terminais deste resistor estão submetidos a uma diferença de potencial, uma DDP, de 17,5 volts, uma corrente de 5 miliamperes, milha é a milésima parte, então dividido por 1000, 5 vezes 10 a menos 3, passa através dele o resistor. Qual o comprimento do resistor? Sabendo que a resistividade do carbono é 3,5 vezes 10 a menos 5 ohm-metro. Primeira coisa que você precisa fazer quando lê a questão: separar cada uma das grandezas físicas que foi dita, observar de que grandezas ele falou e qual grandeza ele pediu para você calcular. É sempre uma dica e um pedido. Então ele pede o comprimento de um fio. O que ele deu para você medir o comprimento do fio? Nesse caso foi dito a resistividade, foi dito a área da seção transversal do fio. Só isso aí, se você lembrar da segunda lei de Ohm, já lembra a resistência do fio. O detalhe é que ele diz também a DDP a que o fio está submetido e a corrente elétrica que passa através do fio. E se você lembrar da primeira lei de Ohm, DDP e corrente também vai lembrar a resistência. Então já sabe, para achar o que ele pediu, o comprimento do fio, o elo vai ser exatamente a resistência do fio. Agora, uma coisa que não se pode deixar de prestar atenção: vai destacando as grandezas e vai prestando atenção nas unidades. Você já vê aí unidades que estão fora do sistema internacional. Primeira informação que ele deu, por exemplo, a área da seção transversal do fio aparece em milímetro quadrado. E no final ele dá a resistividade do material, e é em ohm-metro. Então é preciso prestar atenção sempre nas unidades, nunca baixar a guarda. Vamos para o cálculo. Alinhando todas as informações que foram dadas, nós temos então a DDP e a corrente elétrica, que pela primeira lei de Ohm dão o valor da resistência. O detalhe é que a resistência de um fio, e a resistência de um fio depende da resistividade do material que compõe o fio, depende do comprimento do fio e depende da espessura do fio, ou seja, a sua área de seção transversal. Observe então que as duas equações se tornam uma só, onde a ligação, o elo, é exatamente o valor da resistência. Se a gente pega os valores que foram dados no texto e começa a preencher a expressão, o resultado já vai aparecer fácil. No lugar da DDP, nós temos 17,5, foi dado claramente no texto. Então, substituindo a DDP por 17,5. A corrente aparece também no texto claramente como 5 vezes 10 a menos 3. Está medido em ampere, até aí, por enquanto, tudo no sistema internacional. Isso daí já faz com que a gente possa calcular o valor da resistência. Nesse caso, então, o valor seria... Repara que 17,5 dividido por 5, isso vale 3,5. Uma potência que aparece na parte de baixo da fração, quando é levada para a parte de cima, muda o sinal do expoente. Então, 10 elevado a menos 3 vai se tornar 10 elevado a terceira. E como a gente está trabalhando no sistema internacional, resistência é medido em ohms. Então, cumprida a primeira parte do cálculo, agora a gente vai atrás do que ele pediu. Vamos descobrir o valor do comprimento do fio. Agora nós já sabemos que a resistência, se a gente tiver calculado direito, vale 3,5 vezes 10 elevado a 3 ohms, unidade do sistema internacional. A resistividade foi dada na questão como sendo 3,5 vezes 10 elevado a menos 5.
E as unidades são ohm e metro. Tudo no sistema internacional, não requer preocupação. O comprimento do fio vai permanecer como uma incógnita, porque é isso que ele quer que eu descubra. E foi dada a área da seção transversal como sendo 5 milímetros quadrados. Agora aqui você precisa ser esperto. Mili é a milésima parte, significa 10 elevado a menos 3. O detalhe é que como está elevado ao quadrado, então vai ficar 10 elevado a menos 6. E na hora que a gente consegue fazer essa leitura, a gente já tem então convertida a unidade para o sistema internacional. No lugar da área transversal do fio, ou seja, da sua espessura, a gente vai colocar 5 vezes 10 a menos 6, e agora já está em metro quadrado. E isso aí representa o sistema internacional. Repara que os números foram bem generosos com a gente. Esse 3,5 corta esse 3,5 que aparece aqui. Então, de número, tirando as potências, já só vai ficar o 5. Então, a gente já olha para as alternativas. Eu sei que na hora da prova a gente faz isso, né? Já vai eliminando a alternativa A, já vai eliminando a alternativa C. Só não vai achar a resposta direto, porque aqui tem 50 na alternativa B de bola, 500 na alternativa D de dado. Então é preciso terminar aquela continha ali para ver como é que vão ficar as potências. Então esse 5 vezes 10 a menos 6 vai multiplicando para o outro lado da equação. Então nós teríamos 5 vezes 10 a menos 6, multiplicando aquele 10 à terceira que já aparece lá. Da mesma forma, esse 10 à quinta, que ainda está aqui em cima, meios pelos extremos, ele vai vir dividindo aqui para baixo. Então, isso vai ficar dividido por 10 a menos 5. E isso vai ter que me dar o meu comprimento final. Repara que 10 a menos 6 multiplicado por 10 à terceira repete a base, soma os expoentes. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 3. Então, repetindo aqui para ficar organizado, 5 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 10 a menos 5, que está na parte de baixo da fração, eu posso escrever ele na parte de cima, trocando o sinal do expoente. Então, fica 10 elevado à quinta. E mais uma vez eu tenho aquele produto de potências de mesma base, que vai dar 5 vezes 10 elevado a 2, ou seja, 5 vezes 100, ou seja, 500. Como a gente está trabalhando no sistema internacional, tem certeza que está achando o comprimento medido em metros, o que vai dar a resposta correta, a alternativa D de dado, 500 metros. Agora, o que é que você precisa prestar atenção? Primeiro, quais são as grandezas que ele dá na questão, o que é que eu posso calcular com elas e como é que isso vai me levar para a resposta. Repara que é muito comum se fazer questões desse tipo. Por que eu falo de questões desse tipo? Ele me pede para achar o comprimento do fio, mas não me deu o valor da resistência. Então, antes de achar a resposta que ele pediu, o comprimento, eu preciso dar um jeito de descobrir a resistência. Acaba que não tem uma questão aqui, tem duas. É uma questão dentro da outra. Primeiro você usa a primeira lei de Ohm, U sobre I igual a R, acha o R que está faltando, para só então encontrar o comprimento que ele pediu. Aí vem uma segunda observação. Se eu erro no cálculo do R, fatalmente eu vou errar no cálculo do comprimento. E aí vem uma terceira observação. Tem que tomar cuidado na hora de fazer as contas. Você vê que ficou entre duas alternativas, 50 e 500. E percebe também que tinha uma unidade de medida lá, que estava em milímetro quadrado e precisava transformar para metro quadrado. Se a gente se afoba na hora da prova e tu coloca só os números na fórmula e não olha para as unidades de medida, acaba quase sempre achando um número que vai aparecer nas alternativas. Então, tem que ficar ligado, ok?